Josué, ele é dividido em algumas etapas, mas uma grande maioria, como se fosse metade conquista e metade... esqueci a palavra. E metade... Dividindo, isso. A terra. Distribuindo a terra ali pro povo, quem tá... Maravilha. Tudo mais, né? Então, o nosso principal ponto, quando a gente vê essa parte de conquista, a gente conversou, conquista exige conflito exige guerra, né? Nem sempre guerra, mas exige essa luta para ficar mais fácil. E eu queria fazer uma analogia aqui que eu deixei, que é quando a gente toma um remédio que tem prazo de validade, né? Quando a gente toma esse remédio que tem prazo de validade, depois de um tempo ele não cura mais. Passou o prazo de validade dele, ele não tem mais essa atuação, né? E, na verdade, não só ele não tem mais atuação, como ele também contamina a gente, né? Então faz mal. Faz mal, né? E eu já ouvi não sei quem, acho que eu já ouvi o Rodrigo Silva falando, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A quantidade. Então, sim, isso é um ponto também, né? Só que quando passa esse tempo de validade do remédio, basicamente, acabei de chutar a câmera, gente, pra quem não tá vendo, mas ele acaba contaminando a gente e Deus deu um prazo, Deus deu um tempo, né? Deu alertas, deu profetas, deu um máximo de coisas para que o povo da época, de N lugares ali, ele tivesse uma ação diferente, tivesse um resultado diferente, tivesse postura diferente, né? Só que chegou uma hora que Canaã, como a gente tá vendo ali, a terra que o pessoal tava tentando reconquistar, né? Chegou uma hora que Canaã se tornou um veneno pro mundo. Por quê? Porque não tava sendo a transmissão de luz, não tava sendo o transbordo na vida das outras pessoas. E aí foi quando Deus, o próprio Deus, precisou intervir em médio daquele povo, né? E aí, quando a gente vai ler, né, o Josué, a gente semana passada trabalhou um pouquinho mais em Josué 5, mas até para não pecar aqui, né, a gente vai avançar um pouquinho mais e vai trazer um pouquinho sobre ali Josué 10, principalmente Josué 10, mas se você olhar até do 6, acho que é do 6 em diante até o 10 ali, 10, 11, a gente vai ver várias conquistas de Josué. Por isso que o livro, praticamente metade do livro é como se fosse conquistas, né, João? É verdade, sim. Muito nisso. E aí existe uma grande, eu não sei, uma grande frustração às vezes do povo ao trabalhar o caráter de Deus, né? Que é o fato de, Deus é amor, por que existe tanta guerra, por que existe tanta fome, por que não para? Se Deus realmente é amor, o negócio era para ser diferente. E a primeira pergunta que eu queria trazer aqui pra gente conversar, pra gente discutir de forma saudável o que essas práticas com os cananeus, só pra, antes de terminar a pergunta, né? Os cananeus é quem estava vivendo naquele lugar, tinham práticas totalmente contrárias à vontade de Deus, né? Então tinha muito sacrifício humano, sacrifício de crianças, totalmente idólatras, né? Imersos na prostituição praticamente, então tinha totalmente ações diferentes daquilo que o plano de Deus para o povo, e não só os filhos de Israel, mas a humanidade como um todo, né? E aí, olhando essas características, o que essas práticas do cananeus revelam sobre o nível de distorção espiritual que uma cultura pode alcançar? O que essas práticas mostram o quanto distorcido espiritualmente, não só elas, mas nós como um todo, nações, culturas, podem alcançar? Boa pergunta, né, Vitor? Eu acho tão interessante que nós precisamos também compreender e ter sempre na mente que o livro de Josué ele está dentro de um grande contexto. E esse grande contexto é a Bíblia. Especificamente ele está seguindo uma narrativa bíblica, mas com grandes promessas de Deus antes disso. O ponto primordial aqui nós precisamos entender a que ponto que esse povo chegou. Então, quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 15, eu queria ler com vocês, para a gente dar mais contexto para essa pergunta, porque muitas pessoas se questionam, né? Fica com dúvida e fala, como assim esse Deus é de amor, sendo que parece mais que ele é um genocida, né? É como se o Deus do Antigo Testamento fosse um e o Deus do Novo Testamento fosse outro. Sim, né? Um Deus que manda matar criança, manda destruir casas, manda matar família, manda matar os animais, tudo. Que situação é essa? Então nós precisamos entender o grande contexto em que está inserido aqui. Então lá em Gênesis capítulo 15, quero abrir aqui minha Bíblia, o texto descreve assim para nós, Deus aparece para Abraão
Abrão aqui, que Deus ainda não tinha mudado o nome dele, no versículo 13, começa assim, ó. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aí o verso 14. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, para teu país em paz, desculpa, será sepultada em ditosa velhice, na 4ª geração tornará para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então vamos entender rapidamente aqui uns detalhes. Deus aparece para Abrão, no versículo 13 é apresentado para nós então que Deus fazendo uma profecia para Abraão. Então Abraão era um profeta, ele recebeu uma revelação de Deus e agora ele era inspirado por Deus para transmitir isso para a geração dele, né? Para as pessoas que estavam ao redor dele. E aí a profecia era: o seu povo vai ser peregrino em terra estrangeira, vocês serão reduzidos à escravidão e vocês vão ser afligidos por 400 anos. A princípio, a gente não se detém muito nisso aqui, mas olha que interessante, ele foi chamado para sair da terra dos seus familiares, dos seus parentes, e aí quando ele chega nessa terra que Deus tinha indicado para ele, é apresentado para nós, então que que ele ia ser um pai de uma grande nação, mas essa nação ia um dia se tornar escravo. Então esse é o contexto que está aqui, esse grande contexto que Abraão estava enfrentando aqui. E aí depois Deus fala assim, que este povo que faria deles escravos, Deus ia julgar eles e o povo ia sair desta nação com grande riqueza. Mas quando nós chegamos no versículo 16, que é o ponto principal para a gente entender o que está acontecendo aqui com o povo de Israel, que já entrou então na Canaã, voltou para sua terra, né, para o seu país, diz que a iniquidade dos amorreus. Então a palavra amorreu é um termo técnico que era utilizado para descrever todos os habitantes da terra de Canaã, né? As pessoas que moravam ali naquela terra. E quem são essas pessoas? Nos versículos seguintes vai falar que é os heteus, os refaíns, os cananeus, os jebuseus, os gigazeus e alguns outros nomes que a Bíblia apresenta para nós nos versículos consecutivos. Então aqui nós estamos nos deparando com algo que Deus já tinha profetizado. Deus falou assim, ó, daqui 400 anos o pecado deste povo, o pecado dos cananitas, vai estar tão grande, tão feio, que já vai estar chegado na medida em que até eu, ali Deus falando, né, posso tolerar. Ou seja, o pecado chega em um nível que até mesmo Deus não consegue mais tolerar. E uma outra curiosidade que eu acho muito interessante, porque a Bíblia apresenta para nós qual era o pecado dos cananeus. Está no capítulo 18, 19 e 20 do livro de Levíticos. Lá apresenta qual era o pecado deles. E daqui a pouco, logo nós vamos estar entrando nisso. Mas o que eu acho primordial é que o livro de Josué vem mostrar para nós que aquele Deus que é justiça, juízo, um Deus de misericórdia, né? Aquele Deus que apareceu lá para Abraão, no período da vida de Abraão, não sei quantos vão lembrar da história de Sodoma e Gomorra, né? Essas duas cidades, elas, mesmo nos dias de Abraão, lembrando, então, Sodoma e Gomorra, alguns estudiosos colocam que as cidades é onde é o Mar Morto agora. E aí, por que alguns estudiosos colocam isso? Por causa que o Mar Morto, né, ele tem uma consideração muito grande de sal, mas não somente isso, parece que enxofre, né, e outros elementos químicos que você só encontra em lava vulcânica, né? E aí a destruição da cidade foi grandes bolas de fogo caindo do céu, né, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor ali. E olha que interessante, nos dias de Abraão, Deus falou assim, ó, o pecado dos cananitas ainda não chegou até o limite, mas duas cidades naquele período já tinha chegado o seu pecado num nível tão grande que Deus precisou intervir. Tirar o justo Ló, como Pedro fala, né, que ele era afligido pelos pecados de Sodoma e Gomorra,
E aí depois, quando a destruição da cidade acontece, Deus pode agora manter aquelas pessoas, aquele povo dos cananeus ali, porque ainda o pecado deles não chegou na medida, mas de Sodoma e Gomorra, Deus não falou, essas duas cidades não pode mais.